Bom dia a todos. Estamos começando a sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, dia 21 de setembro de 2022. São 9h39. Essa sessão está sendo gravada e será disponibilizada no canal do Tribunal de Impostos e Taxas no YouTube. Encontram-se presentes para a sessão doutora Raquel, doutor Galderizzi, doutor Rui, doutor Pedro Abrão, representante fiscal, e eu, Adriana, tendo em vista que o doutor Samuel está de férias. Bom, então vamos dar início com o processo 41.44.154, o nome da autuada é Fontanella Transportes Limitada, é um recurso ordinário, o relator é o doutor Galderizzi. Por favor, doutor Galderizzi, a palavra é sua. Bom dia, presidente, aos demais aqui, compondo hoje essa sessão. O presente caso é composto de um único núcleo infracional, trata-se de creditamento indevido, em virtude de escrituração de notas fiscais que não corresponderam à efetiva entrada de mercadorias. Nesse sentido, se verificou que o estabelecimento autoposto a GLTDA teve operações simuladas de venda de óleo diesel. Houve apresentação de defesa em primeiro momento, que foi replicada no recurso ordinário, que ora é analisado. Nesse sentido, eu destaco os pontos que foram trazidos aqui pela recorrente. Traz um ponto de nulidade referente à ausência de provas necessárias para a comprovação aqui do ato infracional. O apontamento da demonstração da boa-fé e a regularidade das operações, inclusive solicitando a aplicação de tema repetitivo já do STJ, desrespeito à não cumulatividade, caráter confiscatório da multa, questionamento do índice de atualização dos juros, decadência pelo 150, parágrafo 4º. Pois bem, passando a análise aqui de cada um dos pontos trazidos, fazendo aqui uma síntese, ficando à disposição aqui dos colegas presentes. O primeiro ponto de nulidade tem a ver com a situação da comprovação ou não documental suficiente para o apontamento das operações que foram tidas como simuladas. Nesse sentido, aponta a recorrente que o relatório circunstanciado não traria elementos suficientes para essa comprovação e que ainda estaria utilizando de expediente de prova emprestada, não sendo assim elemento adequado para a composição do lançamento fiscal. Eu faço a menção aqui ao artigo 142, bem como ao artigo 34, 142 do CTN e o 34 da Lei 13.457, trazendo os apontamentos do que se considera indispensável, necessário para a lavratura de uma auto-infração, ou seja, para o lançamento fiscal. Aponto que, tanto pelo 142 como pelo 34, o apontamento do relatório circunstanciado ele não se encontra de maneira expressa. Contudo, sempre faço a advertência que é de bom calibre trazê-lo, porque é lucido como o trabalho foi realizado, nos traz motivos de lançamento, e sempre que ele está presente, eu considero como um elemento de motivação do próprio ato administrativo. Pois bem, analisando aqui, nós temos relatório circunstanciado, folhas 20 às folhas 24, que foram elaborado aqui pela autoridade do AFR. Nesse sentido, eu faço destaque à menção de folhas 23, em que se verifica que a autuada não apresentou documentos comprobatórios da efetiva operação. Ela indicou que há algumas informações sobre as operações, trazendo que os pagamentos foram realizados em espécie, que não existem outros documentos específicos, porque foram feitos extravios, então não tem tratativas comerciais, e que o combustível destinou-se à operação do KNAI, que se observa dela na Receita Federal. Pois bem, identifique que no presente caso, nós tivemos a competente OSF, tivemos a abertura de notificações prévia ao lançamento fiscal para que o contribuinte, ora recorrente, demonstrasse ali as refutações aos apontamentos que tinham sido trazidos. Temos ainda o apontamento dos livros de registro de entradas, conta fiscal da recorrente, ou seja,
todos os elementos necessários para um lançamento devido foram realizados no presente caso, de maneira que não há nenhuma contraprova, reitero, nenhuma contraprova da efetividade dessas operações. Então, nesse sentido, me parece que o argumento de nulidade por falta de prova, tendo em vista todos os elementos que foram aqui apontados, não há como prosperar. Um outro elemento aqui que foi trazido é a crítica à utilização de prova emprestada, tendo em vista que no presente auto de infração há menção a um outro auto que foi lavrado e utilizações de conteúdo probatório neles ali inseridos. No primeiro momento, eu faço uma consideração e, em meu sentir, não me parece um uso de prova emprestada, tendo em vista que o presente auto de infração ele consta a própria ordem de serviço fiscal, as próprias notificações que foram ofertadas ao contribuinte e conjunto probatório, inclusive, diverso do que foi inserido exclusivamente no outro auto de infração. Mas ainda se assim o fosse, a prova emprestada não é um elemento que deve ser retirado, expurgado como vício de nulidade. Apenas ela não pode ser elemento único a comprovar um lançamento fiscal. E no presente caso não é. Por esse ponto também rejeito essa nulidade. Enfrentando o segundo argumento, que é da efetividade das operações e a existência da boa-fé, eu acredito, inclusive, que algumas considerações já tecidas já levam ao entendimento do meu racional. Pontuo aqui que o repetitivo indicado pelo recorrente em sua defesa e reproduzido no recurso ordinário é sim de acatamento, aqui do Tribunal de Impostos e Taxas, inclusive foi objeto de decisão temática. Faço sempre aqui menção à lavra do voto do atual presidente, Dr. Argos, com os apontamentos dos critérios objetivos e cumulativos necessários, mas ocorre que, no presente caso, há duas situações que impossibilitam a aplicação da súmula 509. Primeiro, nós estamos diante de um ato infracional em que a simulação faz parte do próprio contexto do relato infracional. É diferente de situações de creditamento indevido, em que se tem contribuinte de boa-fé. E, ainda que assim não fosse, há o reconhecimento pela própria recorrente que há pagamento em espécie, o que não permite aqui uma comprovação do pagamento dessa operação, e não existe tratativa comercial, bem como não há elementos clarificados acerca dos transportes que foram realizados. Portanto, impossível a aplicação da 509. Há ainda um apontamento de aplicação de decadência pelo 150, parágrafo 4º, um argumento que a gente enfrenta aqui com certa frequência no tribunal, e temos o conhecimento que o entendimento já sedimentado há algum tempo no tribunal, desde 2017, inclusive sumulado, pela aplicação do 173.1 do CTN, súmula 9. Por fim, chegando à parte final dos elementos que foram trazidos de defesa de recurso ordinário, faço menção aqui ao acatamento de uma situação específica, que é a adoção da nova redação, da nova liturgia da súmula 10. Faço registro, inclusive, que a própria representação fiscal, folha 770, faz esse pedido de forma a retirar qualquer tipo de questionamento acerca de conhecimento de ofício ou não da matéria. Nesse sentido, presidente, todos os demais componentes, o voto está registrado para o conhecimento das alegações, contudo, no mérito, parcial provimento, especificamente para a aplicação da nova redação da súmula 10. Nesses termos, presidente, que eu voto. O processo está em discussão. Não tendo nenhuma colocação, vou encerrar os debates. Eu já registrei aqui a ausência da sustentação oral. Verificando o quórum.
O processo está disponível para voto. Ok. Então, por decisão unânime, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário da empresa Fontanella Transportes Limitada, AIN 41 44 154. Dando continuidade, nós vamos analisar o processo 41 43 817 Brasil Horse Brothers, comércio de artigos de, não sei o que é isso aqui, limitada. Armarinhos. Armarinhos, obrigada. A doutora Raquel é a relatora deste processo, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todos novamente. Este caso é um caso que contém duas acusações fiscais. A primeira delas diz respeito a ter recebido entre janeiro de 2019 a setembro de 2020 mercadoria sem documentação fiscal. E a segunda diz respeito ao não pagamento de ICMS no período de 19 e 2020, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas que foram omitidas do fisco, e ambas as acusações, os valores devidos foram apurados por meio de levantamento fiscal, com fundamento no artigo 509 do regulamento do ICMS. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou defesa, juntou documentos, e na sequência o agente fiscal apresentou manifestação e requeriu a manutenção do lançamento. A douta DTJ julgou procedente o auto, por entender que o contribuinte não sustentou que a escrituração fiscal de seus livros e documentos fiscais estariam incorretos, ou que os seus estoques físicos seriam diferentes do que foi escriturado. Que a presunção juris tantum do levantamento fiscal não foi elegida pelo contribuinte, o qual não justificou a diferença tida como decorrente de operação ou prestação tributada. E os dispositivos apontados para a capitulação da infração e da multa mostram-se plenos de legalidade, tanto no aspecto formal como material, guardando a penalidade direta à proporcionalidade com a expressão econômica das infrações cometidas. O contribuinte interpôs recurso ordinário, objetivando a reforma da decisão recorrida, e a representação fiscal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Este é o relatório, passo ao voto. O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade e, por isso, dele toma conhecimento. As acusações fiscais contra o recorrente são de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal hábil e a realização de operações de saída de mercadorias tributadas, porém não tributadas, mas sem recolhimento do ICMS, conforme apurado pelo levantamento fiscal específico. E aí eu transcrevo os artigos 509 e 509-A do regulamento que tratam sobre o levantamento fiscal. Os dispositivos supratranscritos determinam que o levantamento fiscal pode ser executado com base em qualquer meio indiciário, assim como presumem-se, como omissão de operações tributáveis, as várias hipóteses elencadas no artigo 509-A do regulamento. Contudo, é sabido que tal presunção é relativa e que cabe ao contribuinte o ônus da prova da não ocorrência dos fatos geradores que deflagram a exigência do imposto apurado por meio do levantamento fiscal, consoante prevê o parágrafo 2º do 509-A do regulamento. Os argumentos defendidos que constam do recurso ordinário são desconexos, consistem na mera reprodução da peça de defesa, porém com o título de recurso, não guardam relação com as acusações fiscais ora em análise, bem como o recorrente não enfrentou a fundamentação da decisão recorrida, o que claramente afrontou o princípio da dialeticidade recursal. Não há dúvidas de que a interposição do recurso objetiva apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, já que o recorrente não apresentou argumentos para rebater as condutas infracionais cometidas e a decisão recorrida.
Ademais, o recorrente sequer aduz que o levantamento fiscal estaria equivocado, tampouco justifica as diferenças apuradas pelo fisco. Portanto, o recorrente não logrou sucesso ao afastar a presunção relativa por meio de provas em sentido diverso. A presunção que milita em favor do fisco, todavia, determina que sejam considerados como operações tributáveis tudo quanto não foi infirmado pelo recorrente, de modo que todo o valor apurado no levantamento fiscal é devido. Assim, à luz dos artigos 509 e 509-A do regulamento, as diferenças constatadas pelo fisco são os indícios que não foram justificadas pelo recorrente, motivo pelo qual a presunção que recai sobre o levantamento fiscal levado a efeito não merece reparo. Apenas para que não parem dúvidas acerca da assertividade do levantamento fiscal e das conclusões a que chegou o fisco, registre-se por oportuna motivação do lançamento indicada no respectivo relatório circunstanciado. E aqui eu transcrevo um trecho que está no relatório circunstanciado em que o agente fiscal, o auditor fiscal, esclarece a metodologia que ele adotou. Em face do exposto, conheço do presente recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para que os juros sejam aplicados nos termos da súmula 10, que foi revisada para a aplicação da Selic, como juros de mora, tá bom? Este é o meu voto, presidente e demais conselheiros. Demais juízes, desculpe. Certo, Raquel, o processo está em discussão. Senhora presidente, se me permite um comentário, nesse caso específico aqui, quando a gente olha o fato gerador, né, da infração, não existe nenhum fato gerador anterior a 1º de novembro de 2017. Então, eu acho que aqui seria mais correto realmente negar provimento ao recurso ordinário, mesmo porque quando a doutora escreve dou-lhe parcial provimento, isso necessariamente pelo próprio sistema, quando houver o registro do voto como parcial provimento, ele vai, vamos dizer assim, instar o que significa um parcial provimento, ou seja, esse processo vai ser mandado para a representação fiscal, a gente vai olhar por que foi parcial provimento, a gente vai olhar o voto inteiro, deixa eu ver o que aconteceu, se a gente precisa recorrer, se não precisa recorrer, enfim, uma série de procedimentos vão ser gerados em função desse parcial provimento que não há necessidade nenhum deles, né? A máquina vai ser instigada a se movimentar sem necessidade. Então, eu gostaria de me manifestar no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Obrigado, Tá senhora certo, presidente. doutor Pedro. Eu agradeço as suas colocações, o senhor tem total razão. Eu vou fazer esse ajuste sim no voto. Tranquilo, eu preciso. Acho que ainda dá, né, para fazer, se não preciso fazer nada aqui. Acho que não consigo, presidente. Acho que eu preciso da sua ajuda aí liberando para mim. Já ajustei o voto. Doutor Pedro, poderia dar uma avaliada? Se está em termos agora? Vamos olhar aqui. A ementa também, a doutora corrigiu, né? Perfeito, é isso aí. Obrigado, doutora Raquel. Só eu não estou ouvindo?
Por mim tá ok, senhora presidente. Só está com o microfone desligado, a presidência. Pois não. Encerrei os debates. Verificando o quórum. Em votação. Então, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso ordinário, processo 41.43.817, Brasil Horsing Brothers. Com isso, encerramos hoje o julgamento da Quinta Câmara, julgadora do TIT. Agradeço a presença de todos. A ata já está disponível? Disponível a ata. Então, Oswaldo, encerramos. Por favor, pode interromper a gravação.